live semanal. Terçou e hoje, dia de nossa live semanal para responder perguntas. E hoje tem uma novidade muito boa. Já tá ouvindo a musiquinha aí? Se você não viu meus últimos stories, então fique ligado. Ou se você já viu também, fique ligada, porque logo mais no finalzinho da live eu vou dar alguns detalhes interessantes aí sobre o desafio Emagreça para o São João. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. E ao longo da live aqui eu vou responder algumas perguntas e falar sobre a nossa temática. Eu já estou preparado, já estou lá no São João já. Quero deixar você preparada também para emagrecer, para chegar no São João em forma, aproveitar aí a melhor época do ano na sua melhor forma. Deixa chegar mais pessoas. Vamos lá. Quero saber se o áudio está bom, se a imagem está boa, se está ok, se está tudo beleza. Marisângela, seja bem-vinda, está cumprindo bem o desafio. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. E sem mais delongas, tem bastante pergunta para responder aqui. Eu vou começar com uma que chegou essa semana no direct. E no final da live, vou falar um pouco sobre Vamos lá. Primeira pergunta, já chegou a primeira pergunta aqui da live de Rayane Lima. Seja bem-vinda. Funcional é somente para emagrecimento ou pegar também massa muscular? Os dois, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso também, porque chegou uma pergunta bem parecida com a sua. Combinado? Então daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, porque já chegou uma bem parecida, que é nessa temática também. Eu vou responder. Combinado? Fique aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre essa temática de funcional, ganhar massa magra, emagrecer, enfim, vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei aqui hoje foi sobre... O áudio tá bom? Tá muito abafado? Tá dando para ouvir bem? A primeira pergunta foi... Essa pergunta não é, digamos assim, a minha especialidade, nem a minha área de trabalho. Mas, vou até tirar o chapéu para refrescar a memória. Eu prometi até que ia fazer essa live com a nutricionista para responder. E vou ficar devendo isso para vocês, tá bom? Obrigado, meu amor, pelo feedback. Vamos lá, a pergunta é o seguinte. Tipo, almoçar e comer frutas, tudo junto, laranja ou manga, abacaxi, é certo? Aí eu respondi assim, depende. Vou responder isso na live, ótima pergunta. Mas eu prometi que ia responder isso com uma nutricionista. Então, vou ficar devendo essa resposta porque não é da minha área de trabalho, não é da minha área de conhecimento. É sabido que os mais velhos diziam que, eu também estava até vendo essa semana algo relacionado sobre algumas frutas e alimentação, questão de índice glicêmico, tem algumas frutas que você pode comer junto com a alimentação, outras que não, mas enfim, não é a minha área. Então essa pergunta eu vou ficar para responder depois com uma nutricionista. Inclusive, no final da live eu vou puxar para essa pergunta aí, já puxando para o desafio de emagrecimento. Então, vai ter uma relação aí, combinado? Não vou responder na live em si, mas no final eu vou dar um gancho para responder essa pergunta, combinado? A cadeira está rangindo um pouquinho aqui, mas acho que não está incomodando o áudio não, né? Então vamos lá. Segunda pergunta. Boa noite. O que é retenção de líquido? É ruim ou é bom? Pergunta bem interessante. E essa de uma seguidora que participa bastante. Michele, seja bem-vinda. Tá levando falta nos treinos, mas saúde e volte logo. O que é retenção de líquido? É bom ou ruim? O que é que você acha? Retenção de líquido é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Comenta aqui que eu vou dar a resposta daqui a pouco. Essa pergunta gerou uma boa resposta. Inclusive, essa semana aí trabalhei bastante essa temática da retenção de líquidos e eliminar a retenção de líquidos. Retenção de líquidos é ruim, né? É ruim. Por quê? Geralmente, quando a pessoa tem muita retenção de líquido, o equilíbrio hidroeletrolítico não está funcionando bem. Como assim? O que é isso?
é um equilíbrio que o nosso rim faz para que a gente consiga absorver e eliminar líquido da forma correta e ideal. Por exemplo, pessoas que têm pressão alta têm uma tendência aí a ter esse equilíbrio aí instável. Por isso que gera pressão alta, porque o fluxo de líquido no corpo não está funcionando adequadamente. Aí sobrecarrega os rins, consequentemente o coração e a pressão sobe. Então a hipertensão é gerada também pelo mau funcionamento, pela má gestão, digamos assim, de água pelos rins. Então alguns alimentos causam retenção de líquido, alguns hábitos, beber pouca água, ingerir cerveja, bebidas alcoólicas, alimentos com muito açúcar, estresse, muito estresse, dormir mal, causa retenção de líquido, entre outros fatores. Mas o que é retenção de líquido? Inclusive, já vou responder outra pergunta que um amigo meu me fez essa semana. Fizemos a primeira graduação juntos, lá em 2010, quando eu fazia informática ainda. E ele agora está malhando. Ele me perguntou que não estava perdendo peso, está fazendo academia, está ganhando peso, está emagrecendo, mas não está mudando o peso. Por quê? E aí entra na questão da retenção de líquido. Então são duas respostas em uma. Retenção de líquido é quando o nosso corpo ele retém líquido justamente para se manter, para manter as funções fisiológicas adequadas, ideais. Por exemplo, a água funciona para tudo em nosso corpo, para todo nosso corpo melhor. Precisa de água para funcionar. Então se a gente não tem a quantidade de água ideal para o nosso corpo funcionar bem, o que acontece? Qualquer alimento que a gente coma, bebida alcoólica, algum alimento com muito sal, com muito açúcar, vai fazer com que a gente não elimine água. Porque o nosso corpo precisa de água para metabolizar os alimentos, para absorver nutrientes, enfim, para tudo o corpo precisa de água. Até porque o nosso corpo ele é adulto aí, 70% em média é água do nosso corpo. Então veja a importância da quantidade de água e de líquido positivo no nosso corpo. Líquido positivo que eu digo, chá, enfim, refrigerante não. Nesse sentido. Então, por isso que o corpo retém líquido quando, por exemplo, você bebe pouca água. Se o seu corpo está em déficit de água, está em déficit de hidratação, então ele precisa de mais água para manter as funções normais. E aí você começa a se exercitar. Você não bebe água adequadamente. O que acontece? Seu músculo está precisando de água para se regenerar, para repor os nutrientes que perdeu. Seu sangue ele vai jogar mais nutrientes para o músculo, que está precisando de mais nutrientes para se regenerar, para contrair, para fazer força, para fazer movimentos de resistência e explosão. Então você precisa de mais água. Se você não tem mais água, até da respiração a gente capta água pelo vapor pelo vapor d'água que está presente no ar. Então, até nisso o nosso corpo retém. Por quê? Pare para pensar o seguinte: nosso corpo ele é muito inteligente. Se você não ingere a quantidade de água suficiente, ele vai buscar mecanismos para absorver de onde tiver, para dar conta do recado, para dar conta de funcionar o maquinário fisiológico. Então, os órgãos precisam para fazer digestão, para fazer absorção, os músculos precisam para se regenerar, o sangue precisa para circular bem, para não ficar denso, não ficar pesado. Então, o coração também precisa para bombear com tranquilidade, daí vem a pressão alta. Quando você bebe pouca água, tem pouca ingestão de líquido, o líquido não funciona bem no seu corpo, seu coração precisa fazer mais força para bombear o sangue, porque o sangue está mais denso, mais grosso. Então, o coração faz mais força. Nesse fazer mais força, aumenta a pressão. E aí, por isso, você precisa de mais água. E aí, o que acontece? Você começa a absorver água de nutrientes, de alimentos, da respiração, de tudo que for água. Onde tiver água, o seu corpo vai estar absorvendo, só que não vai ser suficiente. E aí ele começa a reter líquido em vez de eliminar. Nesse líquido retido, digamos assim, fica toxina, fica radicais livres, que são células que causam inflamação no corpo. Ficam as substâncias derivadas da gordura, que são substâncias que, digamos assim, o corpo queima, mas não elimina, porque precisa de água para eliminar. Então, se não elimina, fica retida no corpo. Então, essas toxinas ficam retidas no corpo, gera retenção de líquido. Retenção de líquido gera inchaço, justamente porque o corpo não está eliminando o que precisa. Então, imagine que você come muito e não elimina o que você precisa eliminar. Você fica inchado, fica inchada. Então, é por isso que ocorre a retenção de líquidos. E, resumindo, é ruim. Quando a pessoa está retida, ou está tomando pouca água, ou está comendo muito alimento com sal, muito embutido, ou está comendo muita coisa com açúcar. Outra coisa interessante sobre o açúcar:
Açúcar em si, eu não como açúcar em si, mas come carboidrato simples. Então, o carboidrato simples ele retém água, porque uma molécula, nutricionista, as pessoas da nutrição me corrigem se eu estiver errado, uma molécula de carboidrato retém 4 gramas de água. Então veja que quanto mais açúcar, quanto mais farinha, quanto mais cerveja você ingere, mais você acumula água no seu corpo para metabolizar e eliminar esse carboidrato simples. Se você bebe pouca água, você está fazendo com que o seu corpo fique mais retido. Além de que o próprio carboidrato em si, ele precisa de água, ele absorve água junto com ele. A gordura nem tanto, porque a gordura, digamos assim, ela tem um pouco de medo de água. Você vê que água e gordura não se misturam, né? Água e óleo não se misturam. Então a gordura não precisa de água para ser absorvida. O carboidrato precisa. A proteína também. Então você que gosta de comer carne, precisa beber mais água também, para que seus rins funcionem melhor. Se você come muita carne, carne já vai sal, já vai mais gordura, já é mais calórico. Então você começa também a reter mais líquido, porque você não está eliminando adequadamente. Você está jogando mais calorias para dentro, seu corpo precisa metabolizar mais, trabalhar mais, e o principal não tem, falta. Então você começa a ter inchaço nas pernas, inchaço no corpo em si. Tem alguns alimentos também que causam esse inchaço, que vale a pena você consultar uma nutricionista e fazer alguns exames para ver se tem algum alimento. Sempre tem algum alimento que causa inchaço. Eu, por exemplo, tem alguns alimentos que eu não como porque me causava muito inchaço, me causava muito mal-estar. Assim que eu eliminei, desinchei. Então a água também ajuda a desinchar, a tirar a retenção de líquido. Então, no geral, a retenção de líquidos é ruim, porque a longo prazo ou até médio prazo vai causar inflamação no seu corpo. O seu corpo não está eliminando as toxinas que deveria eliminar. Então, tá com retenção de líquido, tá vendo que a perna está inchada, o braço está inchado, o rosto, começa a beber mais água, mais líquido. Já puxando o gancho para o desafio de emagrecimento do São João. Quem está lá no grupo já viu que o primeiro desafio foi eliminar a retenção de líquidos, desinchar. E em apenas 7 dias todo mundo está desinchando, está perdendo líquido, está secando, digamos assim, o inchaço do corpo somente com a melhora da ingestão de água. Então veja a importância de beber bastante água. Não é tipo, vou beber 2 litros de água, tá bom. No mínimo 3 litros de água por dia. A gente vive em um país quente, por mais que você não more no Nordeste, mas a gente mora num país que é quente. Então a gente precisa beber mais água. A gente perde água pela respiração, pelo suor, pela urina, pela digestão. Por todo canto a gente perde água. Porque o nosso corpo ele é 70% de água no adulto, em média. Então a gente precisa beber mais água do que se recomenda na televisão, né? Naquele programazinho lá, naquela emissorazinha que gosta de falar, não, beba 2 litros de água por dia que é bom. Não, no mínimo 3. E para você que faz exercício, de 3 para cima. Só para começar a brincadeira. Então, beba bastante água. Esse amigo meu perguntou isso porque quando eu expliquei esse mecanismo da retenção de líquido para ele, ele ficou assim, caraca, não sabia disso. Por isso que eu estou ganhando peso e não estou emagrecendo. Justamente, beba mais água. Para tirar essa retenção de líquido aí e você começar realmente a perder peso, até para perder gordura ajuda, porque se você não bebe muita água, como eu falei, a sua gordura ela fica presa porque seu corpo, seu maquinário fisiológico não funciona bem, não funciona adequadamente como deveria. E aí você perde, digamos assim, você transpira, mas você acaba retendo líquido porque você está perdendo mais líquido do que deveria repor. Então você acaba perdendo líquido e não está repondo. Você fica com seu corpo aí inchado, retido. Então, retenção de líquido é ruim. Se você está com retenção de líquidos, beba mais água, beba mais líquidos. Refrigerante não vale, cerveja também não. Combinado? Essa pergunta já foi. E terceira pergunta, já está relacionada com essa. Boa tarde, muita água influencia na não absorção de medicação, vitaminas, anticoncepcional? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Vou até tomar um gole d'água para responder essa. Vamos lá. Muita água influencia na não absorção de medicação? Pelo contrário, pouca água influencia na não absorção de nutrientes. Pouca água. Se você toma pouca água, então seu corpo não vai funcionar bem, como eu acabei de falar. Seu maquinário fisiológico não vai funcionar como deveria. Então você não vai ter uma boa absorção de vitaminas, de minerais, de proteína, de nada.
vai ficar meio travado. Geralmente, as mulheres têm mais constipação, intestino preso e tudo mais. Por quê? Às vezes até pouca água, a mulher desidrata mais, todo mês tem um período menstrual que desidrata muito. Então tudo isso gera um desarranjo hidroeletrolítico, como eu falei no começo da live, em relação à sua quantidade de água no corpo. Então se você bebe pouca água, bebe pouco líquido, passa a beber mais água, até para melhorar a sua absorção de nutrientes, porque o intestino também precisa de água para absorver nutrientes, né? O intestino da gente ele tem como se fosse dedinhos assim, para aumentar a absorção. Então se ele está meio ressecado, está com pouca água, a absorção vai ser pouca, ele não vai conseguir mandar esses nutrientes para o sangue vai ficar mais denso, enfim, nada funciona bem como deveria. Vitaminas, medicação também, já que vai para o fígado, então medicação vai para o fígado metabolizar e jogar para o organismo. Se você tomar pouca água, seu fígado vai ficar sobrecarregado. E aí a medicação já tem alguns efeitos colaterais, desidrata, enfim, né? Dá para fazer uma lista de cada medicamento, da quantidade de efeitos colaterais que tem. Então se você bebe pouca água, você também elimina menos resíduos do medicamento. Medicamento, no geral, são substâncias que não existem na natureza, a não ser os naturais, né? Claro. Então são substâncias que não existem na natureza, o ser humano que criou. Então, para o seu corpo, é um corpo estranho. Tudo que existe na natureza, o nosso corpo consegue assimilar, a não ser as coisas que são negativas. Mas o nosso corpo consegue assimilar, a não ser o que foi modificado geneticamente, enfim. Então, medicação, no geral, são substâncias criadas pelo homem, que o nosso corpo não sabe o que é. Tem até um médico que fala que são substâncias alienígenas. Quando entra no nosso corpo, ele remedia. Ele medica, faz aquele efeito, tira a dor, desinflama e tal. Só que o fígado metaboliza para eliminar esse medicamento. O que é que ele precisa para eliminar, para metabolizar? Água. Se você toma pouca água, seu fígado vai ficar sobrecarregado, vai sobrecarregar outros órgãos aí vem os efeitos colaterais. Então, até para eliminar a medicação, você precisa beber bastante água. Para vitaminas, para absorver, você precisa beber bastante água. Por quê? Como eu falei do intestino, se você não bebe muita água, seu intestino fica meio travado. Então, consequentemente, você não consegue ter uma boa absorção de nutrientes porque seu intestino está meio parado, meio lento, não tem um bom fluxo circulatório. Então, você não consegue absorver bem os nutrientes. Você acaba perdendo muita coisa que você come ou até suplementa. Você come, mas não absorve nada porque não está tendo a ingestão adequada de água, seu intestino está passando direto ou simplesmente está travado, que é pior ainda, que causa inflamação no corpo. Então, como eu falei sobre a questão da constipação nas mulheres, que é comum, não é normal, é comum, por conta da maior desidratação das mulheres. E o anticoncepcional já vem outras questões também hormonais, mas também precisa de água, já que todo hormônio ele circula pelo sangue. Se você toma pouca água e o seu sangue fica mais denso, mais grosso, seu sangue não circula tão bem. Então, até para esse anticoncepcional fazer efeito, pode ser que ele se perca, ou não seja tão bem absorvido, enfim, tem uma série de fatores aí, mas precisa também de água para ser bem absorvido. No geral, muita água não vai fazer mal. Quanto é muita água? Sei lá, 6 litros por dia. Seu corpo vai eliminar, não vai virar excesso de água no corpo, né? O que vai gerar prejuízo no seu corpo é se você beber pouca água, que é como eu falei na penúltima pergunta, retenção de líquido. Retenção de líquido é ruim para o corpo, porque o seu corpo não vai estar funcionando adequadamente. E aí a quantidade de água vai ser insuficiente para seu organismo funcionar bem. Vai causar inflamação, vai causar todas aquelas toxinas ali que estão no seu corpo, que ele não está eliminando, vão causar algum problema. Algum desarranjo, ou 2, ou 3, ou 5. Então beber mais água não vai fazer mal. Claro que ninguém vai beber 20 litros de água por dia, que aí sim vai ser prejudicial porque vai ser exagero. Até água em exagero faz mal. Mas eu não conheço ninguém que beba água de forma exagerada. Então, não tem perigo, digamos assim, você beber mais água. Muito pelo contrário. O nosso corpo ele é autorregulatório. Então, como eu falei, o nosso corpo ele é muito inteligente. Se falta água, ele vai reter de tudo que é alimento, de tudo que é nutriente, até da respiração, do vapor d'água da respiração, ele vai absorver para reter. Se tem água em demasia ou suficiente, ele vai manter esse funcionamento corporal bacana, vai jogar para onde precisa, o sangue vai circular melhor. E, inclusive, aquela retenção de líquido, aquela
toxina, aquela gordura, digamos assim, aquele inchaço que está lá muito tempo parado porque precisa de água para ser eliminado, você começa a jogar água para dentro, aumenta a ingestão de líquido, tirando cerveja e refrigerante, se não conta. Você começa a eliminar e começa a desinchar, começa a afinar, você começa a ter ótimos resultados em relação à retenção de líquido e a absorção de nutrientes, enfim, para tudo, para hipertrofia, para emagrecimento, para redução da pressão arterial, da glicemia, para tudo, para alívio de dores. A água é remédio para tudo. Então fica a dica aí. Muita água não vai fazer mal, a não ser que seja exageradamente. Mas aí você beber 5, 4 litros de água por dia, tá ótimo, tá na medida. Vamos lá, 20 minutos de live, sejam bem-vindas, vocês que estão entrando agora. Daqui a pouco eu vou falar sobre emagrecimento para o São João. Tem algumas pessoas aqui do grupo, do Funcional, Daniela, Cleia, N, sejam bem-vindos. Camila Maromba, Emerson, sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou falar sobre emagrecimento para o São João, mas é daqui a pouco. Daqui a pouco, fiquem aí, fiquem ligados. Essa pergunta aqui agora vai casar com a que Rayane fez no começo. Essa pergunta aqui que eu recebi é muito boa. Você posta crossfit e funcional, qual é a diferença? Boa pergunta, essa é muito boa. Vou tomar um gole de água e respondo. As perguntas dessa semana foram caprichadas, viu? Parabéns. Só fiquei devendo uma das frutas, mas não é da minha área de trabalho, então vou ficar devendo essa resposta para vocês. Então vamos lá. Rayane perguntou aqui no começo, deixa eu rever a pergunta dela. Funcionar somente para emagrecimento ou pegar também massa muscular? E junta com essa pergunta aqui, você posta crossfit e funcional. Qual é a diferença? Vamos lá. Primeiro, funcional também serve para ganho de massa muscular. Eu falo muito de emagrecimento porque é a minha maior especialidade, né? Emagrecimento, sou autor de emagrecimento, escrevi livro de emagrecimento, turma de emagrecimento, meus maiores resultados são de emagrecimento. Então, sim, funcional emagrece. Então isso, não falando somente da minha parte, isso acaba gerando um preconceito nas pessoas e um preconceito na questão de uma visão errada do que é treinamento funcional. Muita gente acha que treinamento funcional, essa semana comentaram comigo, que comentam com meus alunos que treinamento funcional é para velho, estoura joelho, que é um treinamento que machuca, é um treinamento que não serve para nada, enfim. Eu não sei com quem essas pessoas treinam ou com quem elas já treinaram, mas no meu não é assim. Na minha forma de trabalhar não é assim. Por quê? Aí agora eu vou entrar na segunda pergunta, da questão do crossfit para o funcional. Qual é a diferença? Resumidamente, crossfit e funcional é a mesma coisa. Aí agora eu vou especificar melhor. Crossfit é uma marca de competição. Eu posto crossfit porque é o mais popular, mas o nome é cross training. Cross training é funcional, treinamento funcional de alta intensidade. Então o treinamento funcional, ele é um treinamento que envolve todas as capacidades físicas. Como eu sempre falo, a básica é a força. Então vem força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, mobilidade, agilidade, enfim. São no mínimo aí 10 capacidades físicas que o funcional trabalha. O cross-training é, digamos assim, o funcional, só que em inglês. É o treinamento cruzado. Cross é cruz, cruzado. Então, um treinamento cruzado, que cruza todas as capacidades físicas, todos os exercícios, todos os movimentos, enfim. É um módulo, um tipo de treinamento que não usa aparelhos, não usa máquinas, usa peso, usa barra, usa o próprio peso do corpo para fazer os movimentos. A base é movimento corporal, movimento físico, não usa máquina. E o CrossFit é o cross-training voltado para a competição. CrossFit é como se fosse o Bombril, é como se fosse o Nescau, é como se fosse o Nescafé. É um produto que tem uma patente. Então, por exemplo, o Nescafé é o café da Nestlé. O Bombril é a palha de aço da Bombril, né, da marca. O Nescau é o achocolatado em pó da Nestlé. Então, são marcas
que acabam tomando o nome do produto em si, né? Então o CrossFit se popularizou porque é o cross training, só que com uma marca, é uma patente, por exemplo. É o cross training voltado para a competição, digamos assim. Tem competições de CrossFit, tem campeões de CrossFit, enfim. Mas o funcional, o CrossFit é funcional. O cross training é funcional, mas nem todo funcional é cross. Deu para entender? Cross é funcional, mas nem todo funcional é cross. Agora vamos para a explicação. Treinamento funcional envolve todas as capacidades físicas. E o cross também. Falando aqui CrossFit, certo? Mas nem todo funcional é intenso. Mas todo cross é funcional, porque todo cross começa com a base do funcional. Então eu posto hoje CrossFit porque já tenho 3 anos que eu trabalho especificamente com o funcional. Então eu venho 3 anos fazendo uma linha de evolução dos meus treinos, dos meus alunos, uma preparação para hoje eu conseguir dizer que meus alunos são crossfiteiros. Hoje eu consigo dizer que meus alunos são atletas de CrossFit, porque eles já têm esse nível de condicionamento, de capacidade, de mobilidade. Então hoje eu digo que meus alunos são crossfiteiros e posto sempre lá, dia de CrossFit e tal. Inclusive o treino que eu vou fazer daqui a pouco é um treino de CrossFit. É a modalidade que eu adotei para treinar. Porque, já respondendo a primeira pergunta, além de emagrecer, eu também ganho massa muscular. E olhe que é muito similar não, é melhor. Até melhor, supera o treinamento de hipertrofia da musculação. E muita gente tem esse preconceito que vou fazer funcional para emagrecer, vou fazer um funcionalzinho aqui e tal, e ficar lá pulando na escadinha. Só que o funcional não é voltado só para emagrecimento. Como eu falei, ele trabalha todas as habilidades e capacidades físicas. Então, se você pensa no funcional somente como algo para emagrecimento, talvez você não tenha sido tão bem orientado, ou não conhece, enfim. Tem esse preconceito também, já que é algo novo no Brasil. Então, tem esse preconceito que funcional é só para emagrecer, é só ficar naquela escadinha correndo, entre um cone e outro correndo. Que na verdade esse treino aí, que chamam de funcional, é um treino funcional para jogador de futebol. Quem me acompanha sabe que eu nunca, não vou dizer nunca, mas raramente eu faço esse tipo de treinamento, porque não é aplicável para o dia a dia dos meus alunos. Meus alunos querem ganhar massa muscular, querem emagrecer, querem fortalecer as articulações, querem aliviar as dores, porque trabalham em pé o dia todo. Tem um aqui na live, vou citar as duas que estão aqui. Uma é cabeleireira e a outra trabalha numa loja de calçados. Então sobe escada, desce escada, movimenta o braço muito, agacha. Então são movimentos que precisam simular os movimentos do dia a dia, aumentar a força, aumentar a resistência, ganhar massa muscular, fortalecer as articulações, perder gordura para melhorar a estética, a condição física também. Então tem todo um aspecto envolvido. Então funcional também ajuda e muito ganhar massa muscular. Eu passei a fazer o teste de mim mesmo, né? Eu sempre sou cobaia de mim mesmo. Quando eu começo a aprender alguma coisa, eu começo a aplicar. E o ganho de massa muscular do funcional é muito mais rápido do que outras modalidades. Por quê? Pelo estímulo hormonal. Eu até falei isso algumas lives atrás. E acho que até semana passada eu falei também sobre essa questão. Que eu puxo tanta sardinha para o meu lado. Entendam, funcional e cross como uma coisa só, certo? Aquele conceito de funcional escadinha, ficar pulando, só pulando, escadinha e tal, esqueça que isso é funcional. Funcional raiz, CrossFit, vamos lá. Eu comecei a testar essa modalidade, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Inevitável, porque tanto eu pratico como coloco em prática nos meus alunos e vejo resultados práticos, na prática, no dia a dia. Então, pelo estímulo hormonal que o funcional proporciona, o cross proporciona, você ganha massa muscular e perde gordura ao mesmo tempo, em treinos curtos. Meu treino hoje eu acredito que seja uns 15, 20 minutos, e vou trabalhar tudo. Então, quebra também aquele paradigma de passar 1h30, 2 horas treinando. Tem treino de cross de 1 hora? Tem. Meu último treino, meu treino de ontem, eu gastei 1 hora aproximadamente. Mas tem treinos que são mais curtos, dá para variar, enfim. E é um treino que desafia também seu psicológico. Para quem é ansioso, para quem é ansiosa, para quem é hiperativo, não consegue se focar, é um ótimo treino, porque você tem uma meta do dia para bater. Até para mim, eu coloco a meta lá, e quando eu vou treinar, tem horas que a mente sabota, a mente diz assim, desista, tá bom, eu digo não.
Não é porque meus alunos não estão vendo que eu vou desistir, vou terminar. E vou lá e termino, e quando eu termino eu percebo, caraca, meus alunos estão melhores do que eu. Então isso é muito bom. Raramente você vê uma modalidade proporcionar isso, de um professor se sentir, ver que seus alunos estão melhores, em condicionamento, em capacidade, mobilidade, flexibilidade. Então isso é maravilhoso, porque são treinos que trabalham todas as capacidades físicas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam ou não sabem também, até por desinformação, o treinamento funcional também ajuda muito a ganhar massa muscular. Claro, fugindo do paradigma de que você vai ficar do tamanho de um fisiculturista, com o braço gigante, com a coxa gigante. Pode até ficar, se você focar muito na questão da força e deixar diminuir um pouco outras habilidades, mas treinando isso de forma equilibrada, você consegue sim ganhar muita massa muscular e ficar com seu shape em dias. Inclusive, recomendo aqui, pode procurar lá no YouTube Paulo Musi falando sobre CrossFit, que praticou alguns meses, se eu não me engano 90 dias, e viu que é a melhor modalidade para resultados estéticos, além dos benefícios à saúde física e mental. Então recomendo muito, você que quer fazer cross funcional comigo, conhecer essa modalidade maravilhosa. Que, modéstia à parte, quem começa a treinar comigo, maioria, quando começa a treinar que se adapta, não quer saber mais de outra coisa. Até porque é muito divertido, muito dinâmico e tal. Então tem essa série de benefícios aí. Posso falar mais sobre isso e vou trazer mais postagens sobre isso também, que eu acho interessante sempre esclarecer e ensinar sobre a modalidade que eu trabalho, que eu treino, que eu pratico todos os dias. É muito interessante, já que é uma modalidade pouco difundida, poucas pessoas sabem trabalhar com essa modalidade, poucas pessoas conhecem realmente de fato como é, e é uma coisa meio assim dispersa, em todo canto tem funcional, em todo canto tem cross, mas na verdade pouca gente faz o curso, pouca gente sabe dar aula de verdade do que é o cross, do que é o funcional. Então é uma modalidade nova, então por isso que tem essa série de dúvidas ainda, mas isso é bom porque faz com que vocês ganhem mais conhecimento sobre isso e eu também passe mais conhecimento para vocês, que isso faz com que fortalece o nosso vínculo de aprendizados. E agora, sem mais delongas, amanhã é 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado, e 1º de maio, para a gente que é nordestino, já aquela época de expectativa. É um mês que as pessoas assim, meio que vivem não vivendo. Por quê? É um mês que a gente vive olhando para o mês seguinte, né? Não aproveitem o mês e tal, mas sempre olhando lá para frente, lá para o mês que vem. Então, pensando nisso, está no ar oficialmente o desafio Emagreça para o São João. Já estamos lá no grupo do WhatsApp há 7 dias. Todo dia estou lançando um desafio. Inclusive a galera já diminuiu a retenção de líquido, já acelerou o metabolismo, já deu um gás aí no corpo. E, para ficar melhor, hoje, oficialmente, estou lançando o desafio de 30 dias Emagreça para o São João. Certo? Nesse desafio 30 dias para o São João, o que é que vai ter lá? Vai ser um desafio 100% online. Vai ser uma mentoria que você vai ter comigo, você que vai entrar no desafio. 30 dias de treinos, dicas da nutricionista, algumas coisinhas lá para desinchar o corpo, para perder peso, para emagrecer mais rápido. Algumas receitas também para ajudar na questão de quem tem dificuldade com alimentação. 2 dificuldades surgem aí quando o quesito é emagrecimento: treino e dieta. Para algumas pessoas a dificuldade é o treino, mas para a maioria é a dieta, a alimentação. O que incluir, o que tirar. Então, nesse desafio de 30 dias, vão ter essas dicas aí para você conseguir alinhar tudo. E o melhor, para quem tem dificuldade de fazer exercício, treinos curtos aí de 15 minutos por dia, para você perder peso, chegar bem no São João. Por que eu criei esse desafio? Porque eu também gosto muito do São João, gosto muito de aproveitar o mês de junho, e sempre no mês de junho, era aquele mês que eu já começava o mês de junho sabendo que eu ia engordar, e engordava mesmo. Então eu já ficava meio que com peso na consciência e tal. Depois que eu comecei a praticar essa metodologia de treino que eu faço em mim também hoje em dia, eu como no mês de junho tranquilo, bolo de macaxeira, milho, enfim, sem peso na consciência, porque eu sei que eu não vou engordar.
Então, por isso eu criei esse desafio de 30 dias para você também. Você que quer entrar nesse desafio, perder peso, chegar no São João legal, no shape, sem inchaço, poder aproveitar os 30 dias de forró. Esse desafio está no ar. Onde é que eu encontro? Vou mandar lá no grupo do WhatsApp ao longo do dia de hoje. A partir de amanhã, 1º de maio, a gente já começa a todo vapor. 30 dias de treinos. Tudo bem organizado, bem estruturado, dieta, tudo mais. Para você perder peso com qualidade, com saúde e com eficiência. Ou também você pode clicar no link da minha bio, dependendo de onde você esteja vendo essa live agora. Está na minha bio, o link lá. Primeiro link, emagreça para o São João. São poucas vagas, aproveita porque são poucas vagas, é bem limitado. E para você ter aí 30 dias também de preparação para o mês de junho. Então eu vou lançar hoje, agora oficialmente, está lá o link. Quem quiser, não sai da live agora, mas assim que finalizar a live, pode entrar lá na minha bio, primeiro link, emagreça para o São João. Você clica lá, vai direto para o desafio. Você vai ver lá todas as especificações. Está tudo bem detalhado, bem explicadinho para você. E se você está no grupo, daqui a pouco também eu estou lançando no grupo o link oficial do desafio Emagreça para o São João em 30 dias. 30 dias para você perder no mínimo 3, 4 quilos aí. Você pode perder até mais. Só seguir as dicas lá certinho, os treinos, enfim. Você vai perder peso rápido, de forma bem satisfatória. Então quem já está lá no grupo, eu vou mandar o link daqui a pouco. E agora que eu finalizar essa live aqui, eu vou deixar o link lá na minha bio. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira, se Deus permitir. Tenha um bom feriado, um bom descanso. Espero você no desafio, viu? 30 dias, começamos amanhã. Vamos começar o São João aí a todo gás, com a nossa melhor forma, da nossa melhor versão. Eu também vou entrar nesse desafio aí, porque eu quero ficar mais magrinho para o São João, mais definido. Vamos embora. Então, obrigado pela participação de vocês. Quinta-feira tem caixa de perguntas, podem mandar perguntas lá ou no direct ou aqui no chat da live. A gente se vê, fique com Deus, até o desafio.